Primeira jornada. Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou a Zá Coelho e tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Você já parou para pensar como são criados os efeitos visuais de filmes, séries, programas de TV e games? Essas obras de arte virtuais surgem por meio do trabalho de um designer de animação, profissional que alia a criatividade e a tecnologia. Para entender mais sobre esse trabalho, hoje a gente vai conversar com o Rodrigo Inácio, ex-aluno da SPM, que trabalha como Computer Graphics Generalist na Globo. O Rodrigo sempre curtiu desenho animado e isso levou a procurar o curso de design de animação. Apesar de ainda ser um jovem profissional, ele coleciona experiências bem bacanas, gente. Já atuou com computação gráfica em peças publicitárias, programas de TV e séries animadas. Bom, nada melhor do que conversar com o próprio Rodrigo para conhecer melhor o seu trabalho e entender como é trabalhar na indústria da animação. Seja muito bem-vindo ao Primeira Jornada, Rodrigo. Obrigadão, Zé. Prazer aí. Muito feliz de estar aqui. Ótimo, acho que você vai trazer muitas informações legais para quem se interessa por essa área. Vamos começar com você contando pra gente o que faz um designer de animação. O que você cria, como você cria, formatos, quais meios, enfim, conta um pouquinho pra gente de tudo do que é ser um design de animação. Cada estúdio, cada lugar vai ter a sua função exata do que é um design de animação, tipo um motion designer, assim. No meu caso lá na Globo, por exemplo, a minha equipe tem uma função diferente de outra equipe de motion designer, sabe? Então, tipo, isso sempre vai variar até dentro de uma própria empresa. No meu caso, é bem generalistazão assim mesmo. Então, tipo, a gente faz desde peça impressa para ser usada nos programas que a gente vai ter, dá até coisas com efeitos visuais mais complexos, ou só um letteringzinho que aparece na tela, é bem amplo assim o que a gente pega, no geral. E aí, então, depende do lugar que você tá, né? Pra onde você vai divulgar isso, os formatos e tudo mais. No meu caso, a gente trabalha lá na parte do esporte, lá na Globo. Então, eu pego principalmente Globo Esporte, e daí vai também futebol, eventos esportivos, esporte espetacular, mas daí a gente pega um pouquinho também de Fantástico também, às vezes uma coisinha ou outra pra Globoplay. Então é um pouquinho de tudo, assim, e o que tiver com demanda a gente faz, assim, tipo isso. Ah, é um trabalho também bem versátil, né, Rodrigo? Você tá em várias plataformas, vários meios, né? Então dá pra você usar a criatividade bastante, né, dentro dessa tua atuação. É isso, com certeza. O que eu curti mais é exatamente isso, de poder, tipo, cada dia eu tenho uma coisa diferente pra fazer, assim. Então, hoje eu posso estar fazendo uma animação 2D básica, amanhã eu posso estar fazendo um efeito com partícula em 3D e por aí vai, assim, varia muito. Ah, legal, não fica com tédio de jeito nenhum, né? Isso, com certeza. E conta pra gente, Rodrigo, como que surgiu essa sua paixão por computação gráfica, efeitos visuais, enfim? O que te levou a escolher o curso de design de animação? Como que foi esse processo pra você? Cara, então, nunca tinha pensado assim, tem alguém que faz, pô, essas animações aqui, não sei o que e tal. Não, pra mim só tava lá, assim, sabe? Só existiam, surgiam na tela e é isso. Nunca parei pra pensar que isso era uma profissão, assim. Então, tipo, eu era na época da escola o garoto que fazia desenho, né? Fazia uns desenhos dele e tal, não sei o que. Eu falei, pô, vou pra design então. Aí entrei pra design na SPM. Só que aí eu falei, caraca, eu sou muito ruim nisso aqui, porque eu tava me comparando com o resto da galera, eu fiquei, meu Deus do céu, porra, eu sou um lixo perto desse pessoal, pô. Aí só tinha galera monstra, assim. Aí a gente começou a ter umas matérias mais voltadas pra animação, pra 3D e tal. Daí eu fui pegando mais gosto pela coisa e comecei a me destacar mais, assim. Daí eu comecei a me apaixonar pela área, sabe? Foi meio no... algo totalmente inesperado, assim, mas rolou, sabe? Foi descobrindo fazendo, né? Foi vendo o que você gostava ali no meio. Isso também é muito legal para quem está ouvindo a gente, entender que às vezes não é exatamente o que você imaginou, mas pode ser que no meio do caminho você encontre algo que faz sentido para você, que você se identifica, né? Exatamente. É uma área muito ampla, né? Então, tipo, você consegue trabalhar em várias coisas diferentes aprendendo design, né? Desde design industrial a design de produto, design
gráfico, motion, com animação, com jogos. Então, tipo, você consegue trabalhar com muita coisa, assim, até moda, então é bem variável a área de atuação, assim. E pensando assim na sua carreira, né, Rodrigo? Não faz tanto tempo assim que você começou, mas você já teve uns projetos muito legais. Você pode contar assim um pouquinho sobre algum desses trabalhos para quem está ouvindo a gente também se inspirar e saber o que dá para fazer? Um dos primeiros trabalhos que eu fiz, assim, que eu falei, porra, maneiro isso aqui, foi algo mais de ver, tipo, uma galera assistindo e tal, foi algumas vinhetas que eu fiz pra Flá TV na época da pandemia, que o Flamengo tava ganhando tudo, assim. Eu sou tricolor, infelizmente fazia aquilo completamente irritado, mas assim... A contragosto. Exatamente, não gostava nem um pouco, mas assim, pelo menos ver que a galera curtiu o resultado vale a pena, assim. Mas eu fiz algumas coisinhas também pra uma série de animação que tá passando na Nick agora. Foi Baby Dino, que foi lançado acho que meio desse ano. Fiz a vinheta do Brasileirão, ajudei na participação da vinheta do Brasileirão, que tá rolando na Globo. Algumas artes para a Copa do Mundo também que rolaram, umas 3 séries aí da Globoplay também, então teve uns projetinhos que eu me diverti de fazer. Pô, e muito legal, né? Porque em pouco tempo, assim, de carreira, você já conseguiu expandir aí as possibilidades e achar caminhos legais dentro do que você gosta, enfim, é bem promissora esse cenário, né? Não, com certeza é. E muita gente também, você tá falando muita coisa aí, projetos da Globo e tal, muita gente tem esse sonho, né, de trabalhar em grandes empresas como a Globo é. Como você chegou aí, né? E como que é a sua rotina de trabalho dentro da emissora? Cara, então, não foi fácil, de certa forma, chegar. Eu fui meio que chamado por indicação, mas eu vou explicar mais ou menos como é que aconteceu. Eu era de um estúdio, eu trabalhei num estúdio uma época, ali de Copacabana, e esse estúdio só tinha eu, meu chefe e mais 2 funcionários. É um estúdio de 3D, assim, e tinha um cara que ele era um monstro, assim, ele, tipo, era absurdo. Eu ficava, tipo, vendo o cara trabalhando, eu ficava, porra, babando no que ele fazia, assim, aí, pô, colei no cara, e comecei a tentar aprender com ele ali, né? 3 meses depois que eu entrei, assim, esse cara entrou comigo e daí ele saiu justamente pra Globo. Aí eu já não aprendia mais muito lá, não tinha por que ficar lá. E fui chamado pra uma outra empresa, um outro estúdio no caso, fui pra esse outro estúdio, e daí deu um tempinho esse mesmo amigo me chamou, falou, pô, tô com uma vaga aqui na Globo, você não quer vir e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, não quero. Eu não tava pronto, assim, eu não me sentia pronto pra aquilo, eu tava, tipo, muito no início. Eu falei, pô, não quero, eu vou acabar me queimando, acho que não vai valer a pena. Fui e fiquei 2 anos nesse estúdio, só que no início, assim, eu tava trabalhando normal e tal. Aí comecei a fazer também um cursinho, assim, de efeitos visuais pra dar uma ajudada, a entrar mais nesse mercado. Só que aí começou a cada vez mais ter mais produção. Eu era o único cara de efeitos lá, não tinha mais ninguém. Então, tipo, era tudo aprendendo sozinho ali, fazendo mesmo, e vambora. Foi a época que eu mais aprendi, foi ali. Só que aí eu tava fazendo curso, enquanto isso trabalhando. Só que aí teve uma época que começou a chegar muita coisa, e eu tava ficando sobrecarregado. Então eu chegava a fazer, às vezes, tipo, 19 horas por dia de trabalho e ainda chegava em casa e ia estudar. Então, tipo, eu dormia uma média de, tipo, sei lá, 3 horas por dia. Então, não recomendo pra ninguém, inclusive, só pra deixar claro. Eu falei, pô, não tá dando mais. Vou pedir pra parar de fazer hora extra, que eu não tenho mais condição, assim, né? Eu cheguei a ter uma pane, assim, que, pô, eu cheguei a dormir atravessando a rua. Então, não dava mais pra mim. Falei com o meu chefe, falei, pô, então, não dá mais pra fazer hora extra, não tenho mais condição, eu preciso parar. Aí deu uma semana, eles me demitiram. Uma semana antes do Natal, foi meu presente de Natal, foi esse. Aí me demitiram, e 2 semanas depois que me demitiram, esse mesmo amigo meu me ligou e falou, porra, então, tamo com uma vaga aqui de novo. Tu quer tentar agora? Eu falei, pô, vambora. Depois que eu já tinha apanhado aquilo tudo que eu apanhei, já tinha resolvido todos os problemas de um estúdio sozinho. Eu falei, pô, agora eu sei que eu consigo, entendeu? Daí não deu outra. Eu entrei, o pessoal curtiu muito com o meu trabalho, e daí eu entrei pra temporário, né? Um pouco depois eu já entrei como fixo, assim. Poxa, essa história é muito legal, Rodrigo, porque na verdade mostra também pra gente aqui que às vezes você tem uma oportunidade maravilhosa, mas você tem que ter uma maturidade, né, pra topar aquilo, pra sentir que é o momento. E eu acho que foi bem maduro da tua parte dar essa recusada, esperar um tempo pra você também ganhar todo esse know-how que você ganhou, né? Porque resolvendo tudo a gente realmente aprende muito.
e aí só aceitar no momento certo. Então é bem interessante isso. Foi difícil, assim, dizer não dizer não porque era o meu sonho na época. Eu falei, pô, mas eu acho que vai valer a pena e não deu outra, assim, sabe? Tipo, eu poderia até ter entrado antes, mas eu com certeza não teria ficado, entendeu? Isso que é a diferença. Pois é, e eu acho que você entrou no momento que você estava mais seguro, né? Que você pensa assim, bom, eu consigo resolver esses BO tudo aqui, eu tô mais seguro, então agora vai acontecer do jeito certo. Então isso é bem interessante também da gente entender. Esses caminhos, eles podem ser bem, né, diferentes do que a gente desenhou. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas já já a gente volta. Fica aqui com a gente. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Voltamos para continuar no papo com o Rodrigo Inácio. E conta um pouquinho, Rodrigo, sobre o que você aprendeu na faculdade. Assim, você sente que esses aprendizados, essa sua formação te ajudou no seu dia a dia, profissionalmente, pessoalmente, interferiu na sua vida, enfim? Então, na faculdade a gente aprende um pouquinho de tudo, né? Literalmente. Desde como fazer uma revista, a como fazer uma revista em 3D, o que for, assim, né? Então, como eu falei antes, lá a gente é bem generalista na minha área, né? Então, já aconteceu de eu fazer álbum de figurinha, já aconteceu de eu fazer outdoor, arte impressa, composição em 3D, efeitos visuais de, sei lá, coisa explodindo, fazer personagem 3D inserido numa animação. Então, tipo, cada coisinha que eu aprendi na faculdade, assim, me ajudou em alguma coisa, assim. Desde de usar InDesign para fazer uma revista, a como usar o Illustrator, essas coisas básicas de programa, como também de teoria da arte, de história da arte, por aí vai, assim, para poder ter aquela biblioteca na sua cabeça de referências, assim, né? Você acaba inconscientemente usando aquilo, assim, no seu dia a dia, né? Eu acho que é muito nesse lugar, às vezes, que a gente não tá ligado, né? Mas esses aprendizados, eles aparecem quando a gente precisa, né? Você sente que isso foi fundamental para você ao longo da tua carreira até hoje, enfim. Por exemplo, durante a faculdade, a gente teve um trabalho que era fazer um curta. Aí, nesse curta, eu fui diretor do projeto, e daí aquilo me ajudou a ter mais noção de câmera e tal, de enquadramento, por aí vai. Isso que me ajudou a fazer as minhas cenas de animação para colocar no portfólio, e, consequentemente, me ajudou a conseguir um emprego no trabalho que eu fiz pra Nickelodeon, né? Então, tipo, uma coisa foi meio que levando a outra, sabe? Você acha que você nunca vai usar aquilo na vida, mas uma hora vai, só não sabe como nem quando, né? Exatamente, mas vai. Nenhum conhecimento é perdido ou jogado fora, né? Isso é muito importante de lembrar. Rodrigo, me conta assim, pensando agora em tudo que você contou aqui, da tua trajetória, das tuas experiências, tem alguma dica que você acha assim fundamental dar para quem está procurando investir aí nessa formação? O que você acha que é um ponto crucial? Primeiro, com certeza, dedicação. Óbvio, não se matem, não façam que nem eu, por favor. Mas, assim, tipo, se dediquem. Exatamente, mas, assim, tem que ter dedicação, mas não pra se matar, por favor. Eu fiz realmente por necessidade. Mas eu acho que dedicação é o principal. A faculdade não vai te dar tudo. Você precisa ter um pouco de dedicação própria, de estudar por você mesmo também. Tipo, ela vai te dar uma base. Mas nunca vai ser só isso que vai te dar um emprego. Você tem que ter um mínimo de esforço para poder conseguir chegar onde você quer. Se vocês estiverem com algum trabalho, já estagiando, o que for, vocês podem perguntar, não é para ficar com dúvida, não é para não vou perguntar porque eles vão achar que eu sou ruim, que eu sou fraco. Não, se você não perguntar, você vai fazer alguma besteira e vai ser pior para você. Então, pergunta, é normal ter dúvida, é normal não saber as coisas, seja você júnior ou sênior, sempre vai ser normal. Eu acho que pelo que você contou da tua história, dá para perceber que dedicação e proatividade são essenciais, que foi o que fez você chegar onde você chegou, num tempo até curto, né, Rodrigo? Então acho que esses 2 pontos são bem legais.
Tem uma coisinha, assim, que eu lembrei. Como eu falei, eu consegui o meu emprego na Globo, foi colando nas pessoas que eram melhores que eu, né? Não foi enchendo o saco, né? Mas foi tentando aprender o máximo que eu podia com a pessoa, né? Foi, tipo, perguntando, pô, posso ficar vendo o que você tá fazendo e tal, não sei o quê. Cara, isso aí não incomoda ninguém, sabe? Tipo, você pegar um profissional que você acha foda, que você acha um nível acima de você e tentar tirar o máximo de conhecimento que você puder dele, assim, pra você crescer. Acho que ninguém deveria, pelo menos, se incomodar disso, né? Então, usa mesmo todo o seu dispor pra poder aprender e isso vai te ajudar a se destacar. As pessoas vão gostar disso, vão ver que você tá com vontade. Isso é o que vai ser importante, sabe? Muito bom, Rodrigo. Acho que são dicas valiosíssimas, assim. É importante lembrar que essa coisa de perguntar não é um problema, né? Você tá aprendendo, você tá ali no processo. Então, como você falou, as pessoas deveriam entender isso e até gostar, né? Tipo, a pessoa tá dedicada, tá interessada. Então, eu acho que é outro ponto legal, então, essa curiosidade, né? Bom, Rodrigo, te agradeço muito pelo papo. Acho que você trouxe muita coisa legal de experiência, sabe? É muito legal saber o caminho de cada profissional, a trajetória, isso é sempre muito interessante. E você contou muitas coisas interessantes ao longo desse caminho, que eu acho que vão ajudar muito quem tá ouvindo a gente, viu? Te agradeço muito pelo papo. Eu que agradeço pelo convite aí, foi bom demais estar aqui. Tô sempre feliz de trocar uma ideia com o pessoal da SPM, então quando precisarem é só chamar. E aí, gente, a conversa te animou a se aventurar pelo universo da computação gráfica e do design de animação? Para não perder episódios como esse, siga o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e não se esquece de classificar o programa. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Concepção, curadoria e produção executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Lucas Scherer. Produção, Thaís Santiago. Edição, Caio Corraine. Coordenação geral Maremoto, Caio Corraine. Até mais, fui! Este podcast foi editado pela Maremoto.